Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Flamengo 2, Fluminense 0, jogo de ida. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Vou trazer aqui as minhas impressões dessa partida, o que eu achei, impressões iniciais. Mas antes eu peço para você me ajudar muito com like, se inscrevendo no canal e, claro, compartilhando o conteúdo. Você copia o link desse vídeo e espalha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, aquele grupo que você fala de futebol, porque terminou agora há pouco no Maracanã a primeira partida da decisão do Campeonato Carioca e o Flamengo não só venceu, como abriu vantagem em cima do Fluminense. O regulamento do Campeonato Carioca não prevê nenhum tipo de vantagem para a melhor campanha, então o Fluminense precisa devolver uma vitória por 2 gols de diferença para forçar as penalidades ou vencer por 3 ou mais gols e aí ser campeão direto. O Flamengo, lógico, é campeão com uma vitória, com um empate e até com uma derrota por 1 gol de diferença. No cenário do jogo, na análise pré-jogo, inclusive eu fiz uma live aqui no canal falando sobre isso, eu entendia o Fluminense favorito para essa decisão, dados os problemas do Flamengo, dadas as carências do Flamengo físico, técnica e tática, e isso eu nem tinha considerado a ausência do Arrascaeta, que acabou se machucando, sendo vetado no meio de semana, está fora não só da decisão, como está fora de praticamente de todo o mês de abril. E aí acabou que o Fluminense não conseguiu confirmar o que para mim era um favoritismo, porque de fato fez um jogo muito ruim, em especial a partir da metade do primeiro tempo. O primeiro tempo, a primeira metade do primeiro tempo, a primeira metade da etapa inicial, que foi antes da tal da parada técnica, para quem não acompanha o Campeonato Carioca, para quem é de outros estados ou não está acompanhando muito, o regulamento do Campeonato Carioca, ele prevê uma parada técnica, independentemente da temperatura, pode estar 800 graus em Bangu, ou pode ser um jogo à noite, com a temperatura amena, como foi hoje, que está prevista a parada técnica. E a parada é sempre ali, no meio do primeiro tempo, 21, 22, 23 minutos. E aí, até a parada técnica, o Fluminense ele era senhor do jogo, ele mandava na partida. Ele, com uma marcação encaixada muito, muito bem feita, uma marcação alta, obrigando ou o Flamengo a se enrolar na saída de bola, e assim o Flamengo se enrolou feio numa bola cruzada pelo Davi Luiz, e que o João Arias roubou e saiu na cara do Santos e perdeu o gol. O Santos fez uma boa defesa, mas o João Arias perdeu o gol e perdeu o rebote. Seja nessa marcação alta, seja na capacidade de ocupar o meio-campo. O Flamengo repetiu uma última linha com 5 defensores, 2 jogadores no meio-campo e 3 na frente. Por mais que o Cebolinha voltasse fechando pela esquerda, o Matheus França voltasse fechando pela direita, na prática, no miolo, na faixa central, o Flamengo tinha duas peças, né? Thiago Maia e Gerson, basicamente. A linha de zagueiros empurrada para trás, então com menos jogadores na faixa central, ou o Fluminense forçava o erro na saída de bola, ou recuperava essa bola na faixa central na altura do grande círculo, ou obrigava o Flamengo a dar chutão. O Flamengo passou essa primeira parte toda dando chutão. O Fluminense perdeu essa chance com Arias, perdeu uma ou outra possibilidade de batidas travadas, o Cano teve uma, o André teve outra, e aí veio a parada técnica. Na parada técnica o Flamengo melhorou demais, o Flamengo se ajustou muito, em especial na capacidade de tocar melhor a bola no campo de ataque, e começou a explorar muito o seu lado esquerdo. Que, curiosamente, se você pegar o trabalho do Vitor Pereira, que é um trabalho muito contestado até aqui, com a razão, os 2 jogadores que melhor tem 3, para dizer assim, 3 jogadores do Flamengo têm jogado bem na gestão Vitor Pereira. Um é o Fabrício Bruno, que virou uma certeza na zaga. O outro é o Everton Cebolinha, esse, nas oportunidades que teve, foi crescendo, e para mim, o melhor jogador do Flamengo no ano é o Ayrton Lucas, o lateral / ala pela esquerda, que esse vem voando na temporada, mesmo num time com muitos problemas e num time em que, individualmente, a maioria dos jogadores está abaixo ou muito abaixo. E o Ayrton Lucas é uma exceção disso. Então o Flamengo foi crescendo de produção
E aí, na volta da parada técnica, com um espaçamento melhor em campo, com o Varela subindo um pouco, com o Ayrton Lucas indo tentar bloquear o João Arias um pouco mais à frente e preenchendo o meio-campo, o Flamengo parou de sofrer. O Flamengo parou de ter problema. Ainda não fez grandes coisas, não fez grandes jogadas trabalhadas, mas parou de sofrer e passou a ter volume de jogo pelo lado esquerdo nessa combinação Ayrton Lucas e Cebolinha. Assim, o Flamengo ainda teve algumas oportunidades, 2 com o Pedro na área, uma com o próprio Ayrton Lucas, uma batida do Cebolinha de fora, e na última bola do primeiro tempo, o Matheus França foi numa bola longa lançado e foi travado na última hora, poderia ter feito o gol na última bola do primeiro tempo. Na volta do segundo tempo, o Fluminense definhou de vez. Um Ganso jogando mal, um Martinelli muito abaixo, um Keno, tanto que não tinha feito um bom primeiro tempo, foi substituído para a entrada do Pirani, que entrou tentando fazer alguma coisa no começo e depois caiu de produção, e o Fluminense não conseguindo fazer essa bola chegar até o cano. O Flamengo não jogou grande coisa, mas na única bola em que a bola conseguiu chegar trabalhada, bem preparada para o Pedro, e numa quebrada, e de novo a bola longa, né? O Fluminense, perdão, continuou brigando o Flamengo a bola longa, essa bola longa do Santos entrou, o Varela ganhou no alto, a bola sobrou para o Matheus França, ele rolou para o Pedro no meio, o Pedro fez um pivô fantástico de calcanhar, fantástico, nisso ele atraiu 3 jogadores para ele, quando eles voltaram para o Cebolinha, o Cebolinha já estava inteiro na bola, e aí ele rolou para o Ayrton Lucas vindo para bater cruzado. O Fluminense sabia que precisava bloquear o Ayrton Lucas, e nessa jogada deixou o Ayrton Lucas livre, completamente livre, para bater cruzado, para entrar na área em velocidade, é um canhão, e bater cruzado. Depois, logo depois, aí o Vitor Pereira percebeu a queda de ritmo físico de alguns jogadores e começou a mexer. Tirou o Matheus França, tirou Cebolinha, que já estava morto, tirou Thiago Maia, e assim ele modificou o jogo com a entrada do Everton Ribeiro, a entrada do Gabigol, a entrada do Vidal no lugar do Thiago Maia, que estava arriscando a ser expulso, e aí o Flamengo chegou ao segundo gol, numa bela metida de bola do Everton Ribeiro, segurando a bola primeiro, depois aproveitando a ultrapassagem do Ayrton Lucas, que entrou na área do jeito que quis, no meio de 3 e passou como se não houvesse nenhuma dificuldade, rolou para o meio. O Gabigol poderia ter feito o gol, mas a bola passou dele, sobrou para o Pedro chapar para fazer 2-0. Era um 2-0 chocante diante da falta de produtividade do Fluminense, especialmente no segundo tempo, e piorou de vez numa entrada do Samuel Xavier no Ayrton Lucas, uma entrada por trás, uma entrada de cima para baixo, uma entrada com trava na altura da canela, com trava pegando no meião, uma entrada que teve intensidade. O Wagner Magalhães deu o cartão vermelho. O Fluminense reclamou demais dessa expulsão. O que eu penso dessa expulsão? Falei até sobre isso no Twitter. Esses elementos, entrada por trás, travas, né? E trava no meião. Porque se a trava é na chuteira, isso está lá nas orientações lá, se trava na chuteira, é cartão amarelo. Se você vem com a trava e pega na chuteira, é cartão amarelo. Se você vem com trava e pega no meião, é cartão vermelho. Porque o meião entende-se que você está pegando ou no tornozelo, ou na canela, ou num local mais acima. E a entrada é por trás, no meião, com intensidade. Esse tipo de entrada, ela é prevista, ela é orientada, ela é direcionada pelos árbitros para dar cartão vermelho. Aí você pode dizer, mas o árbitro poderia ter dado amarelo? Ele poderia administrar? Poderia. Qualquer árbitro pode administrar. Mas os elementos que tem na entrada são elementos para cartão vermelho. E o árbitro chegou lá e deu o cartão vermelho. Então, assim, para mim não dá para dizer que é um erro do árbitro. O árbitro não errou. O árbitro viu uma entrada e deu no campo sem precisar ir ao VAR. E aí, depois o Fluminense ficou muito descontrariado. O Fernando Diniz foi expulso também. Enfim. E no fim, o Fluminense tentou um abafo ali, com bolas aéreas, com bolas levantadas. O Felipe Melo entrou, deu 2 ou 3 diagonais ali para tentar ver se o Fluminense conseguiu um gol e não conseguiu. O que eu acho do jogo? O Ayrton Lucas decidiu o jogo, né? Um gol
uma assistência e a expulsão do Samuel Xavier. O Fluminense tinha um jogador para vigiar com muita atenção, que era o Ayrton Lucas. Não conseguiu fazer. O Flamengo, para mim, não jogou bem. Não jogou bem. Jogou melhor do que estava? Jogou melhor do que foi contra o Vasco, eu acho. Os 12 dias de treino do Vitor Pereira melhoraram o time? Melhoraram em alguns aspectos, em especial, principalmente nesse aspecto de trabalhar essa bola, de construir esse jogo pelo lado esquerdo, com o Gerson caindo por ali, com o Cebolinha e com Ayrton Lucas. Mas, saída de bola, terrível, 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 terrível. Então, assim, algumas coisas ainda continuam com muitos problemas. Um meio-campo que acaba não conseguindo povoar o meio-campo. De novo, um problema. Mas o Flamengo conseguiu ser melhor que o Fluminense, em especial depois da parada técnica, como eu falei. O Fluminense voltou completamente sem sequência de jogo da parada técnica e isso piorou muito no segundo tempo. Depois tomou o 2-0, aí teve o Samuel Xavier expulso, o Flamengo ainda tentou ficar com a bola ali, não conseguiu levar muito perigo, tem uma cabeçada do Davi Luiz para dentro da área e só, e no fim o Fluminense ainda tentou um abafo ali e 2-0. É um alívio para o trabalho do Vitor Pereira. Agora, ele entra numa sequência complicada, né? Porque agora ele vai viajar para o Equador para jogar contra o Alcas, altitude equatoriana, altitude de 2.800 metros de Quito. Então, assim, quando o Flamengo viajou para Quito para jogar com o Independente Del Valle, a partida foi muito ruim do Flamengo, muito ruim lá em Quito, 1-0 foi até pouco diante do que foi. O Independente Del Valle é bem melhor que o Alcas, mas o Flamengo tem essa questão aí. E o Fluminense precisa acertar os cacos aí, porque ele estreia também na Libertadores contra o Sporting Cristal. É um jogo menos complicado, o time do Sporting Cristal menos complicado dentro do grupo ali, né? O time do Sporting Cristal tenta jogar, mas é um time empobrecido tecnicamente. E vamos ver o que o Fluminense faz, especialmente pensando no jogo da volta, né? Porque vai ter que fazer um 2-0 para forçar penalidade. Quero te ouvir o que você achou do jogo. Diz aqui embaixo, gostou do Flamengo? O que você gostou do Flamengo? Diz nos comentários. Gostou do Fluminense? Não gostou? Torcedor do Fluminense? Diz aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.